Muito boa tarde, eu sou Mara Bernardes e este é o Mara Descomplica. Aqui o assunto é sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. E eu quero agradecer você, a nossa audiência de BH, da Suíça, de Caeté, Timóteo, Santa Bárbara, Lagoa Santa, tudo em Minas Gerais, Itabira, Santa Luzia, você que está na Carolina do Norte, Estados Unidos, você da Bélgica, e eu acho que você aí da Bélgica é a Gracilene, não é? Que me acompanha no Instagram e está sempre aqui com a gente. Obrigada. São Paulo, Catanduva, muito obrigada a todos vocês. E hoje a minha convidada teve um problema pessoal e não pôde comparecer. Então hoje estou eu, a rádio e vocês. Não me deixem aqui sozinha, porque eu quero me relacionar com você, conversar com você, tá? O assunto hoje será sobre futuro. O que a gente precisa fazer hoje para estar bem no futuro financeiramente. E eu costumo dividir esses investimentos em 5 caixinhas. Uma delas, que é a que eu vou começar falando, é a previdência privada. A previdência privada, ela ficou um pouco mal vista no mercado, porque lá no passado, há muitos anos atrás, alguns planos de previdência tiveram problemas, mas hoje eles são extremamente seguros, eles são regulamentados pelo Banco Central, e eu quero aqui dar um depoimento pessoal. O Banco Central brasileiro, ele é espetacular. Ele tem regras de acompanhamento, eles são espetaculares, são pessoas de muito profissionalismo. Apesar das pessoas ficarem criticando o Banco Central por conta da taxa de juros, mas a taxa de juros, o Banco Central, ele só executa o que as metas de inflação determinam. Mas voltando aos nossos planos de previdência, por que que eles são bons? Primeiro, eles não entram em inventário. Então, sabe aquelas taxas que você paga quando falece alguém, que chama ITCMD, que é o Imposto de Transferência? Nos planos de previdência privada, isso não é cobrado, porque ele não entra no inventário. Então, o que que eu costumo orientar os meus mentorados, as pessoas que me procuram para falar sobre investimentos, organização financeira e etc. Que eles coloquem em torno de 20% do patrimônio em planos de previdência privada. Por quê? Quando acontece alguma coisa, muitas famílias não têm condição nem de pagar um advogado, nem de pagar o imposto. E aí começa a enrolar toda aquela documentação e muitas pessoas acabam tendo que vender imóveis no final do inventário para quitar dívidas de impostos e de advogados. E este dinheiro você consegue sacar sem burocracia. Aconteceu alguma coisa com o dono do dinheiro, entre aspas, né? Você pode ir no banco no dia seguinte e solicitar esse resgate. Para quem é o resgate? Para quem o dono da Previdência decidiu colocar como beneficiário, e se ele não colocou ninguém, você vai para os herdeiros legais. E aqui eu quero fazer chamar atenção para vocês. Eu trabalhei em banco 30 anos, né? Vocês sabem disso, e muitas pessoas têm beneficiários não só nos planos de previdência privada, mas também em seguros de vida, e acabam se esquecendo de mudar os beneficiários. Então, por exemplo, você é casado com uma pessoa e coloca que aquela pessoa é a beneficiária do seguro.
e daí você está lá na empresa há 15 anos, ou você já fez aquele seguro há muitos anos, e você casa com outra pessoa e esquece de mudar o beneficiário. Claro, nenhum problema de você querer deixar aquele recurso para sua ex-mulher ou para o seu ex-marido, mas normalmente isso vira um problema, tá? Então, se você está aí me ouvindo, tem seguros de vida de muito tempo atrás e talvez nem se lembre para quem é o beneficiário daquele seguro de vida ou daquele plano de previdência, eu sugiro que você vá lá dar uma olhada. Eu mesma, meu primeiro emprego, eu tinha 19 anos. E quando eu fui olhar o meu seguro de vida, eles automaticamente colocaram para minha mãe. E eu falei: não, não quero deixar para minha mãe, não. Quero que se aconteça alguma coisa para mim, que fique para minha irmã. Então, assim, é sempre bom você ir lá checar nos planos de previdência privada e nos seguros de vida, tá bom? Então, os planos de previdência privada, por que que eles são bons? Porque após 10 anos você paga uma alíquota de imposto de renda menor, a menor que tem dos investimentos, porque não entra no inventário, você não paga aquele imposto, porque você pode mudar de perfil de investimento de moderado, conservador ou arrojado sem fazer resgates, isso é um benefício. Você só muda lá o perfil do seu investimento. E, se você é assalariado, você pode fazer um plano de previdência privada que ajuda você a pagar menos impostos. Até 12% do que você ganha no ano, você pode abater. Então, vou fazer uma conta aqui redonda para te ajudar. Vamos pensar que, por ano, você tenha uma renda de 100 mil reais. Até 12 mil reais você pode abater em plano de previdência privada, no PGBL. Ou seja, ao invés de incidir impostos em cima de 100 mil reais, vão incidir impostos em cima de 88 mil reais. Por isso, no mês de dezembro, os bancos acabam fazendo uma campanha muito grande de planos de previdência privada, porque as pessoas incluem para o imposto do ano seguinte. Então, isso é o que eu queria falar de previdência privada. No próximo bloco, eu vou falar de outros investimentos para o futuro, para a nossa aposentadoria, ou que sejam bons para o dia a dia. Fica com a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou. Agora são 12 horas e 16 minutos em São Paulo. Aqui agora está começando a esfriar, aquela chuvinha de sempre. E quero dizer para você, me manda comentários, perguntas, que eu estou sozinha, só estou eu e as meninas da rádio. Hoje não tem convidados, hein? Eu quero conversar com você. Ou você manda pelo site, ou pelo WhatsApp 31 98308 5976. E eu preciso agradecer você da Bélgica que entrou depois. Se é a Gracilene, ó, tô te mandando um beijo igual você me pediu, hein? Santa Bárbara do Oeste, Santo São Paulo, Bauru, Guarulhos, Curitiba, no Paraná, e a Guarujá, São Paulo, e a Bárbara de Caeté perguntou assim para nós: com qual idade devo pensar em ter previdência privada? Bárbara, obrigada por estar aqui me prestigiando, nos prestigiando, e obrigada pela pergunta. E a sua pergunta todo mundo faz, tá? Foi muito inteligente. Minha opinião, começou a trabalhar, comece a fazer um plano de previdência privada. Na sua primeira renda, seja R$ 20, seja R$ 30, não importa, faça alguma coisa, porque quando você vê, você já está com 50 anos e já passou muito tempo. E há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz um post no meu Instagram. Quem não me segue, vai lá em @Mara Descomplica.
fazendo um comparativo de uma pessoa que fez um investimento com 20 anos e com 30 anos. Eu fiz um exemplo com valor de R$ 500, que eu acho que ele é pesado para muitas pessoas, mas só para você entender a diferença. A pessoa que aplicou R$ 500, começou a investir com 20 anos R$ 500. Com 60, ela tinha 2 milhões aplicado. A pessoa que começou a investir R$ 500 com 30 anos, veja, só 10 anos depois, com os mesmos 60 anos, ela tinha 1 milhão. Por quê? Porque os juros compostos, eles são o fermento dos nossos investimentos. Então, quanto mais cedo você começar, mais juros sobre juros, juros sobre juros, isso faz muita diferença, mas muita no decorrer dos anos, tá? Então, começa no primeiro pagamento que você tiver, tá? E esse bloco, eu quero falar com você sobre ações. As ações, elas são bastante interessantes para a nossa aposentadoria, mas eu vou te dar uma dica. Ações de empresas que estão linkadas na bolsa e que distribuem lucros e dividendos. Por quê? Você compra uma ação e você se torna parte, você é dono de um pedacinho daquela empresa. Isso vai te gerar dividendos, lucros e dividendos, que podem agregar na sua aposentadoria. Aí você fala, mas Mara, é muito difícil comprar ações. É difícil se você entrar no mercado especulativo. Mas se você pegar aquelas maiores empresas negociadas na Bolsa de Valores, raramente você vai correr risco. Claro, no decorrer dos anos, ela vai subir, vai cair, o que a gente chama no mercado financeiro de volatilidade. Então, ela vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Eu não posso indicar ações aqui no programa e nem fora do programa. Mas é assim, vai lá e procura empresas que estão na Bolsa de Valores. Por quê? São empresas que são sociedade anônima, elas divulgam balanços, raros são os casos de ter algum problema. E ela vai agregar na sua aposentadoria. Então, no decorrer dos anos, você vai comprando, recebeu lucros e dividendos, recompra, recompra. E quando você tiver 60 anos, você terá um bom valor, você será vai ter uma parte daquela empresa um pouco maior e vai recebendo os lucros e dividendos. Como é o recebimento dos lucros e dividendos? O conselho da empresa é que vai decidir. Então, ele pode ser mensal, bimensal, anual, semestral, mas está na regra que uma parte dos lucros e dividendos devem ser distribuídos. E isso pode mudar. Então, eu já comprei ações de empresas que distribuíam todo mês os lucros e dividendos. E aí teve uma reunião do conselho e começou a distribuir semestralmente, mas a distribuição ela é feita. Mas Mara, é muito difícil comprar. Você tem que ter uma conta numa corretora, que você pode abrir pela internet, escolhe uma corretora que não cobre tarifa, tem um monte por aí, e aí você pode comprar R$ 5, R$ 8, R$ 10, R$ 15, são valores pequenos. Então, tenha conta numa corretora que não cobre tarifa. Porque senão você paga R$ 10 de tarifa e compra uma ação de 8, né? Você sai perdendo. Então, ter conta numa corretora, comprar ações de empresas que distribuem lucros e dividendos e que estão relacionadas na Bolsa de Valores. Ok? Esse é o meu segundo recado para aposentadoria, tá? Tem dúvida? Comentário? Conta para a gente o que você está achando do programa de hoje. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com a pergunta do Júnior de São Paulo. Fica aí, @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou
E antes de tudo, eu quero falar para você. Tá ouvindo a gente? Se inscreve no nosso canal do YouTube. Lá tem muita coisa legal. Tem os meus programas, os programas da rádio, das minhas colegas. Vai lá, se inscreve, faz um joinha que ajuda a gente, hein? Não esquece, não. E muito obrigada a você de Cupertino, na Califórnia, Estados Unidos, São Vicente, São Paulo, Iowa, nos Estados Unidos, Virgínia, nos Estados Unidos, e eu vou começar respondendo o Júnior, que perguntou assim para nós. Comecei a investir na Bolsa com títulos imobiliários. Sei que vai demorar para ter retorno, mas acredito que é uma boa opção. Correto? Sim, era o que eu ia falar neste bloco. Os fundos imobiliários, eles são muito bons, mas longo prazo. Não é para você fazer agora e resgatar daqui 6 meses, tá? E quando eu falo longo prazo, porque a gente tem uma geração mais jovem que acaba achando que longo prazo é o mês que vem, entendeu, gente? Longo prazo é acima de 5 anos, tá? Então, eu quero alertar para algumas coisas. Primeiro, por que o fundo imobiliário é bom? Porque se você quiser vender um imóvel, demora um pouco para você vender um imóvel. O fundo imobiliário, não. Você pediu o resgate, ele entra na sua conta. Segundo, você pode comprar um fundo imobiliário com R$ 11, coisa que para comprar uma casa, você precisa de um valor maior. Esse fundo imobiliário, ele vai servir para você como uma renda de aluguel. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você comprou um fundo imobiliário de um shopping center. Então, o shopping center tem 100 lojas. Aquelas 100 lojas vão alugar e vão te pagar este aluguel, de acordo com o número de cotas que você tem. Pensa comigo, se para você comprar uma loja no shopping, você precisa ter um valor expressivo. Segundo, se você não alugar aquela loja, você vai pagar IPTU e vai pagar condomínio. Coisa que se você comprar, vou falar entre aspas, num pool, num grupo, num fundo, se você tiver 3 lojas sem alugar, não tem problema, porque as outras 97 serão divididos aqueles lucros, aquele valor de aluguel. E muitas vezes você tem um fundo imobiliário que está tendo uma rentabilidade em queda, mas você recebe lucros de dividendos. Por quê? Porque aqueles imóveis estão alugados. Então, ele é melhor do que um imóvel porque ele tem liquidez, ele é melhor do que um imóvel porque não tem custo de manutenção. Quantas pessoas aqui já não alugaram uma casa e quando o inquilino saiu, gastou um dinheirão para arrumar aquela casa, não é? Ou o inquilino deixou de te pagar. Tudo isso você tem que colocar na conta. O que eu indico é que os investimentos de longo prazo, você procure colocar parte atrelados à inflação, ao IPCA. Por quê? Para não perder o poder de compra, tá bom? Mas eu gosto muito de fundos imobiliários, se for para longo prazo, tá? Não é para resgatar daqui 2 meses. A Janete, do grupo Empreendedoras Felizes. Poxa, que legal! Manda um oi para mim no meu Instagram, quero falar com você. Ela mandou um olá de todas as empreendedoras da Bahia. Muito obrigada, Janete. Desejo muito sucesso para vocês. E vai lá, me chama. De repente, a gente marca uma entrevista aqui com você, tá? Obrigada pela audiência. Então, os fundos imobiliários são aqueles que você, ao invés de comprar um imóvel, você pode diversificar e isso contribui para a sua aposentadoria. Fica com a gente, eu vou voltar já já, falando de um assunto bastante polêmico, que é o INSS. Fica com a gente, eu volto já já. @Mara Descomplica. Boa tarde para você de Maceió, Alagoas, Arizona, nos Estados Unidos. Obrigada pela audiência.
E se tem alguma dúvida, aproveita. Estamos indo para o último bloco, falando sobre investimentos para o futuro, previdência privada, aposentadoria. Manda aí sua dúvida, seu comentário. E agora eu quero falar com você sobre o INSS. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, principalmente as mais jovens, falam assim: Mara, eu não vou pagar INSS porque eu não acredito no INSS, porque eu acho que quando eu for me aposentar, não vai ter dinheiro para me pagar. Então vamos lá. Primeiro, os assalariados não têm como não pagar, porque quem é CLT, carteira assinada, não tem como fugir, já é recolhido. E você que é empresário, os empresários, grande parte deles, acham que podem não pagar o DARF previdenciário. Isso é um engano. Então vamos lá. Você que é MEI, microempreendedor individual, aquela pessoa que fatura até 81 mil por ano, ela paga o MEI, que é aquela taxinha de todos os meses, em torno de R$ 70, e lá já está incluso o pagamento do INSS, o DARF previdenciário, tá? Isso é uma coisa. Você que já é microempreendedor ou possui empresas no lucro presumido e etc., que faturam mais do que 81 mil por ano, muitos acham, eu não sou obrigado a pagar. Está na lei. Quem é dono de empresa tem que recolher o DARF previdenciário. Pode ser o valor mínimo, mas tem que contribuir. Se você está contribuindo pelo valor mínimo, depois não reclama lá na frente que a sua aposentadoria é só de um salário mínimo, tá? Então, pensa bem, faz um plano previdenciário, procure uma pessoa especializada nisso. Já vou te dizer, não é o contador, é um advogado que tem especialidade em planejamento previdenciário, tá? Então, é assim, você é dono de empresa, se você não está pagando o DARF previdenciário, você está ficando com uma dívida lá, tá bom? E pagar o retroativo não é barato. Ok. Por que eu defendo pagar o INSS? Eu entendo que o INSS, ele não é um investimento, ele funciona como um benefício, como um seguro. Por quê? As pessoas falam assim, porque o teto vai dar, normalmente você contribui R$ 700 por mês. Se eu pegar R$ 700 por mês, vocês viram o exemplo que eu dei no primeiro bloco, né? Se você investir R$ 500 por mês, em 40 anos você tem 2 milhões. Vamos pensar que você começou a pagar o INSS. Não, você ainda começou a não pagar o INSS, você vai pegar os R$ 700 e começar a aplicar. Então, e você é disciplinado, tá? Porque sem contar as pessoas que falam que vão investir e acabam não investindo nada. Então, vai lá, pega os seus R$ 500 por mês, ou 700, que é o teto, e começa a pagar. Aí passou um ano. Em um ano, vamos pensar que você pagou R$ 700 por mês, em um ano você vai ter 7.400, 8 mil e alguma coisa. Tá. Aí acontece um incidente, você tem que se aposentar por invalidez. Esse um ano vai adiantar alguma coisa para você? Não vai resolver tua vida. Mas o INSS vai me pagar muito pouco. Tá, mas é melhor pagar pouco do que nada para o resto da sua vida. Além do que, o INSS é também para os seus dependentes. Se você tem filhos menores, eles vão receber caso aconteça alguma coisa com você. Além disso, muitas pessoas não querem pagar, então, por exemplo, eu não vou ser MEI, eu acho que não vale a pena eu pagar R$ 72. Aí você engravida e fica sem nada, porque você não vai conseguir trabalhar enquanto você teve o seu bebê na licença maternidade. Só que é assim, não é ir lá e pagou hoje e amanhã você engravida, não. Você tem que pagar 10 meses consecutivos. E não pode também atrasar, tá? Tem que pagar certinho. Para você ter direito a
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tem que ter pago 12 meses. E aí você tem aquelas regras para aposentadoria, né? Ter a idade de aposentadoria e ter contribuído hoje por 15 anos. Também, se você não contribuiu nada, não adianta você falar, com 65 anos eu vou me aposentar. Tem pessoas que pensam assim, eu não contribuí, mas aos 65 anos eu me aposento. Não, gente. Se você não contribuiu, você não vai se aposentar. Aí você vai entrar na regra do LOAS. O que é o LOAS? Muita gente confunde o LOAS com aposentadoria. Não, o LOAS é um auxílio que o governo dá para as pessoas que precisam. O LOAS, inclusive, não tem 13º. É um auxílio que o governo dá para pessoas que não conseguiram se aposentar e que precisam de uma ajuda. É LOAS. Isto não é uma aposentadoria, este é um auxílio que o governo dá. Inclusive, as pessoas que têm LOAS não podem ter um emprego, não podem ter carteira assinada, não podem ser MEI, senão eles perdem o auxílio. Coisa que você, por exemplo, eu sou aposentada, eu posso ter uma empresa, eu não vou perder minha aposentadoria, porque eu já contribuí pelo tempo que eu deveria contribuir. Ou eu sou aposentada e abro um MEI, você pode abrir um MEI. Agora, se você tem o LOAS, você pode abrir um MEI, mas você vai perder a ajuda do governo. Então, não é bem assim, eu vou me aposentar com 65 anos, ou mulher com 62 agora, né? Não é. Você tem que ter contribuído no mínimo 15 anos, hoje, porque a lei vai mudar para 20 anos, e aí depende de que idade você está, para você entrar numa regra de transição ou não. Aí você tem que falar com o advogado que faz planejamento previdenciário para ver como é que isso acontece, tá? Então, fazendo um resumão aqui, o que é importante para a sua aposentadoria? Começar a investir no primeiro dia que você tem salário, pouco ou muito, mas comece. Segundo, diversifique planos de previdência privada, fundos imobiliários, compras de ações que distribuem dividendos e contribua para o INSS. Claro que você faz isso, mas você também tem que ter sua reserva de emergência e também tem que realizar sonhos e desejos. Tem que viajar, tem que reformar a casa, tem que comprar seu carro, um passo de cada vez. Você tem 40, 50 anos para juntar dinheiro para a Previdência. Então, não precisa, vou fazer 1.000 de plano de Previdência. Faz 50, faz 70, faz 80, mas o importante é ir agregando valor. Foi ganhando mais, começa a investir mais. Porque tem gente que vai lá, faz um plano de previdência quando começou a trabalhar no primeiro emprego, fez R$ 30 com 18 anos, e aí foi mudando de emprego, foi ganhando mais, e nunca mexeu naquele valor do plano de previdência privada. Não é assim que funciona, né? Porque quanto mais você ganha, outras coisas você vai almejar. Então, você precisa ter mais dinheiro na sua aposentadoria. E, para terminar, eu quero dizer que continue produtivo. A gente precisa trabalhar. A gente pode diminuir a nossa carga de trabalho, mas é importante trabalhar para se relacionar com pessoas, para a cabeça funcionar. Não deixe de trabalhar. Faça alguma coisa. E daí pinga um dinheirinho também, né? E hoje eu quero aproveitar e dizer que a Rádio Na Voz Delas tem a estreia de um programa que se chama Movimento em Pauta, com a minha amiga Nancy Prezin, e ela me convidou para estrear o programa. Então, às 2 horas eu estou de volta aqui, falando sobre saúde financeira, sobre finanças, com a Nancy, que é doutora. Ela é professora de universidade, ela é muito chique,
Ela é doutora em saúde e ela vai dar muita dica, e eu também vou dar muita dica sobre saúde financeira. 14 horas, a gente vai estar aqui no ar. Eu quero desejar muito sucesso para ela, para a rádio com esse novo programa. E, gente, todo dia tem um programa bacana aqui, acompanha a gente sempre, tá? Eu agradeço muito a audiência de vocês, é um prazer estar aqui, isso aqui para mim não é trabalho, é diversão, eu adoro fazer isso. Ah, e quero aproveitar também e avisar que amanhã, às 19 horas, fui convidada para uma live e a gente vai falar sobre como os pais devem educar seus filhos financeiramente, como dar educação financeira para as crianças. Eu aguardo vocês em todos esses compromissos e fica com a gente, continua aqui na rádio, 14 horas eu estou de volta, hein? Vem prestigiar a gente. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Rádio, obrigada pelo apoio de sempre. E terça-feira que vem eu estou de volta com um convidado sensacional, hein? Super beijo para vocês e excelente tarde. @Mara Descomplica.